Troca de opiniões com João Ferreira e Fábio Patrício. Capital com você. Como disse o Fabinho, nosso convidado hoje é muito especial, né, Fabinho? É isso aí, Dr. Flávio Garcia de Oliveira, ginecologista e obstetra, especialista em fertilização humana e gestação de alto risco. E corintiano. E corintiano. Né? Desde sempre. Doutor Flávio, seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado. Vou pedir só que o senhor fale um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Estou recebendo aqui o carinho de dois nossos adversários, né? Mas, poxa, um São Paulino. Eu tive o prazer de fazer o parto de um São Paulino importante, viu? Ah, é? Quem foi? Rogério Ceni. É verdade? Verdade? Olha. É verdade? Então, tranquilo. Que legal. Eu gosto do São Paulo. Não, agora que o senhor acabou de Botafogo, a única coisa que eu tenho contra o Botafogo é que uma vez em 1974, faz pouco tempo, eu vi o Santos ganhar de 3-0 do Botafogo no Maracanã. Foi uma lavada, mas foi um jogão de bola, viu? ainda bem que desse jogo eu não lembro. Ainda bem que faz tempo, né? Mas não sou santista. Corintiano. E olha, o maior ídolo da história do São Paulo é o Rogério Ceni. Então imagina a felicidade. Tem que agradecer. Obrigado por ter dado essa vida. Legal, maravilha. Rogerão, gente boa. Ele me chamava toda vez que o Corinthians ia jogar com o São Paulo, ele me chamava. Ah, é mesmo? Doutor, o senhor quer assistir? Eu vou botar os ingressos pro senhor. Eu falei, não vou. Geralmente o Corinthians doutor, se eu não ia, um convite desse. Ao todo são quantos anos de atividade? Olha, eu formei em 1981. Aí precisa fazer a conta aí, né? 43. Isso. Puxa, é tempo, hein? É tempo atendendo casais, isso me dá muito prazer, muita alegria. Às vezes eu tô meio para baixo, eu olho para cima, vejo um casal com problema. Eu tô ali para resolver problema. E sempre a gente resolve, né? Não resolve todo mundo, né? Mas a gente tem uma alegria muito grande quando você vê um bebê nascendo, aquele casal que estava com dificuldade para ter filho, e você vê esse bebê sendo produzido, né? Aliás, eu gosto muito quando nasce menina, né? Porque vira futura cliente. Ah, é verdade. Então hoje já estou fazendo pré-natal de clientes que eu vi nascer, né? É uma coisa... Para mim é uma honra muito grande. Menopausa de quem viu nascer também? Menopausa de quem viu nascer. Eu tenho esses dois tipos de cliente no meu consultório hoje. As mais novinhas engravidando e as mais com mais idade, né? Não posso falar muito velhinha porque elas não gostam, você entendeu? Já na menopausa fazendo tratamento. Uma curiosidade, o mundo hoje está falando da gravidez da Gisele Bündchen. Ela está com 44 anos. É possível que tenha sido de maneira natural ou na idade de 44 não mais? É possível. É possível. É difícil, mas é possível, sim. Que tava perguntando antes. Sabrina Sato também, com também 43, 40 mais, né? 43, se eu não me engano, Sabrina Sato. A dificuldade da mulher nessa fase da vida é justamente a quantidade e a qualidade dos óvulos. Mas eu já tive pacientes, por exemplo, de 47 anos que engravidaram com um tratamento, fazendo exame dos embriões para não colocar ali um embrião com problema, mas que tiveram gravidez aos 47 anos, não natural, fazendo tratamento, mas achou o embrião normal ali. Mas aí já... Hoje a gente pode examinar o embrião antes de colocar dentro do útero. Porque qual que é o grande problema de você engravidar mais velha, depois dos 40? É você ter uma maior chance de ter um bebê com síndrome de Down, etc. Tá. Então, a gente, nesse caso, faz, às vezes, o tratamento de fertilização in vitro para poder examinar o embrião e saber se ele é normal ou se ele tem algum problema desse tipo, síndrome de Down, né? E tem muita gente buscando hoje a fertilização? Muita gente busca a fertilização por dificuldades de engravidar. Então, assim, se você colocar na ponta do lápis aí quem que é o culpado por uma dificuldade de engravidar, eu posso dizer para você que não existe um culpado, porque 40% dos casos o problema está na mulher, nos outros 40% o problema está no homem, em 10% dos casos o problema está nos dois, e outros 10% a gente infelizmente não acha onde está o problema. E não tem solução. Tem solução, às vezes engravida. Mesmo sem achar onde está o problema. Com aquela cara de bobo assim, você entendeu? Fala, você não vai engravidar. De repente aparece a paciente grávida. Você fala, doutor, o senhor falou que eu não ia aqui, ó. Tô aqui. Eu falo, E existem tem casos... muita coisa que a gente não sabe. E existem casos de mulheres mais jovens que buscam a fertilização Sim, também? Ou sim. não? É a partir dos Então, 40, a incidência geralmente? de infertilidade na população,
É em torno de 20% dos casais com infertilidade hoje. Olha É só. muita coisa. É igual diabetes. Se alastrou. Mesma incidência de diabetes. Então, 20% dos casais, 1 em cada 5, tem dificuldade para engravidar. O grande problema hoje de você tratar esses casais é que esses casais não conseguem financiar ou não conseguem, às vezes, bancar o tratamento. Então, esse é o grande gap É muito caro ainda. que nós temos. É muito caro ainda. Já é muito menos caro do que quando iniciou, mas ainda é muito caro. E nós estamos com a população um pouco mais pobre, né? A gente vai empobrecendo, estamos empobrecendo, né? Nosso dinheiro está desvalorizando. Isso atrapalha muito os casais a fazer o tratamento. O que eu acho que deve ser complicado é quem faz o tratamento faz com muita expectativa de que dê certo, né? Quando não dá certo, é por uma única causa ou não? Não, normalmente... Na verdade, a gente não pode complicar isso, né? Porque, assim, o que é não dar certo? Existem 2 tipos de coisas de não dar certo. Uma, você colocou lá dentro do útero o embriãozinho e não aconteceu nada. Fez o exame dali 10 dias, não deu nada, deu negativo. Então esse embrião não grudou no útero. Existe um outro tipo de não dar certo, que é aquele que o embrião gruda no útero, mas não vai para frente. O paciente perde. Ele não evolui. Esse, vamos dizer, é o caso que a gente precisa investigar muito, porque é uma falha da implantação. Então, o que a gente precisa fazer num caso desse? A gente precisa investigar o útero, a mulher, e a gente precisa investigar o embrião. Ah, então não é tão complicado. Não, porque ou o problema está no embrião, ou o problema está no útero. É claro que tem aquela porcentagem que eu falei para vocês que a gente não encontra o problema, né? A gente não consegue. Mas num caso como esse, onde houve falha da implantação, que é diferente da primeira coisa que eu falei, a primeira coisa que eu falei é colocar o embrião, não grudou. Isso não é falha de implantação. O embrião não grudou. Mas normalmente, em 3 tentativas, quando a gente faz embriões de boa qualidade, inclusive alguns exames do embrião para ver se ele é naturalmente euploide, que a gente fala, geneticamente normal, a gente tem hoje em dia, em pacientes com menos de 35 anos, em torno de 95% de gravidez. Puxa, elevado. E 5% das outras pacientes, às vezes, tem uma falha de implantação, que é isso que eu estou te falando. Quer dizer, o embrião vai lá, gruda e ela perde. Aí você tem que investigar o embrião ou o útero, porque o problema ou está num ou está no outro. Seria uma rejeição do útero? Pode então, ser, tem muitas causas. Termo, tem muitas causas. Tem inflamações que podem acontecer dentro do útero, você entendeu? Que não deixa o embrião grudar. Você tem um embrião que tem problema, por exemplo, um embrião que está com um número anormal de cromossomos, ele tem um problema genético. Às vezes ele gruda e ele próprio não consegue ir para frente, então perde, né? Tem muitas causas para a gente chegar ao diagnóstico, né? Importante estar perante um especialista em reprodução humana para poder investigar corretamente essas causas. Né? Existe caso de, depois de todos os exames, a mulher não poder receber um embrião? Existe isso ou não? Olha, existem causas, assim, do ponto de vista de doença. Então, às vezes a mulher tem uma doença cardíaca grave ou um problema de saúde grave que não vai permitir ela gestar. Então aí você já tem que recorrer a outras alternativas, por exemplo, a barriga solidária, que é uma coisa que às vezes a mulher não consegue gestar por problemas uterinos ou de saúde, então ela não vai receber o embrião. Mas ela pode arrumar ou uma amiga ou um parente para gestar por ela. Hoje no Brasil já é bem permitido fazer isso. O Conselho Federal de Medicina autoriza esses procedimentos. É legal. É legal. Inclusive se ela tiver uma amiga que seja constatadamente muito amiga e esteja fazendo isso com muito carinho do coração, porque esses comercialmente casais, é proibido, né? Comercialmente é proibido. Não se pode pagar por isso. E já existem muitos casos desse ou não? Sim. São poucos casos? Sim, existem Muitos? vários casos, sim. Vou chamar a Ângela, porque desde que nós anunciamos a sua vinda aqui hoje, o pessoal começou a participar, e uma coisa que me enche de... Eu agora, no dia 2 de dezembro, eu vou completar
38 anos no rádio, dia 2 de dezembro. E eu trabalho com uma felicidade, o meu grande medo é o dia que faltou o microfone. E eu estou vendo o senhor com 43 anos, numa felicidade de falar do seu trabalho, de ainda estar trabalhando. Né? Sim. Tem um desejo de ainda ir por muitos anos? Claro, mas eu acho que não vou muito, viu? Nada. O problema do médico é esse, né? Não sei se você sabe, mas o médico vive 15 anos menos do que a população normal, né? Não, estou sabendo. Esse é um problema do médico. Dizem as más línguas que isso é devido a problemas que o médico enfrentou durante a faculdade, você entendeu? Então é aquele cara que tomava todas, fumava muito, né? Então, os médicos às vezes chegam para fazer a medicina já meio baleados, né? Mas é 15 Bandeira anos meio menos. pau. Mas é 15 anos menos. Olha que informação curiosa. É. Diga lá, Gê. Bom dia, doutor. Bom Seja dia. bem-vindo, doutor Flávio. Minhas meninas aqui querem falar bastante com o senhor. Eu acho que minha história encaixa muito na pauta de hoje, doutor. Eu fui mãe com 41 anos e aí eu fui tentante, acho que por uns 3 anos. E aí, quando eu mudei de ginecologista... E assim, eu não usava nada, nenhum método, né, contraceptivo, eu queria engravidar e tal. Aí um ginecologista falou assim, vem cá, vamos fazer tal. Eu pensei que era um exame, né? Na verdade foi uma cirurgia, um procedimento. Ele fez um exame em mim e aí eu acabei retirando um pólipo endometrial que eu nem sabia que eu tinha e nunca nenhum ginecologista pediu o exame para descobrir. Desconfiou alguma coisa? Exatamente, foi eu tirar esse pólipo, não deu 3 meses, eu acho, já estava lá, grávida, feliz da vida. Meu filho nasceu com uma questão, uma má formação óssea, ele é autista, mas tá tudo bem. Mas, assim, eu fui uma tentante e estava também fazendo já um tratamento para fazer a fertilização, estava na fila da adoção e engravidei de forma natural. E minha gravidez foi maravilhosa, doutor. 41 anos, eu ótima, comi tudo que eu tive vontade, Fábio, engordei pra caramba e foi tudo perfeito, maravilhoso. Então eu gosto de contar a minha história porque eu sei que as meninas aqui se inspiram muito também. Tem uma amiga aqui, doutor, que ela mandou um WhatsApp, a Neuza, ela tem 3 filhos, hoje ela tá com 61, ela disse que a primeira filha dela foi aos 23, o segundo filho aos 31, e aí quando ela tava com 41, veio a rapinha do tacho. Ela disse que a terceira gravidez foi a melhor de todas. Foi a melhor de todas. Então ela tá compartilhando aqui a história dela também. Na live, chegando muita coisa também pro doutor. Tem uma mãe aqui falando... Bom, tem a Nadisa falando que tá com 57 anos, engravidou de forma natural aos 42 anos. Tem a Laura falando da filha dela que tá grávida e é uma gravidez de risco. Aí ela sinaliza aqui pressão alta, mas não deu mais detalhes. E tem muitos áudios e a gente vai abrir agora com o primeiro então, tá bom, doutor? Por favor. Bom dia, pessoal da Rádio Capital, Silene de Tupã. Eu tenho 49 anos, acabei de fazer agora no mês de agosto. Tenho um filho de 26, tenho 3 abortos. A minha última gravidez foi em 2016. Meu bebê tinha quase 2 meses e não tinha batimento cardíaco, tive que tirar, né? E assim, mas antes de tudo isso, eu fiz um tratamento em Marília de 2 anos. Minhas trompas estavam entupidas, desentupiu, aí obstruiu, e o doutor na época falou para mim assim, ainda bem que você tem um filho, porque você não vai engravidar mais. E de repente eu fiquei grávida, mas aí aconteceu tudo isso. O que eu queria saber do doutor? Ai, dá até vontade de chorar. Eu quero saber do doutor assim, eu tô entrando na menopausa. Já veio para mim esse mês, mas depois de 8 meses. E tá acontecendo isso comigo direto. É possível uma mulher engravidar na menopausa? É possível uma mulher engravidar naturalmente com quase 50 anos? Pois aí, esse ano é meu último ano de esperança. Ainda tenho esperança que isso vai acontecer, porque eu quero muito ter mais um filho. Ficou emocionado. Né? Obrigado e Deus abençoe a todos vocês. Um beijo, Silene. Um beijo. Bom, ela tem um filho de 26. Não existe nada impossível dentro da reprodução humana. Então, assim, se você ainda tiver óvulos
que sejam saudáveis ao você ovular, você pode engravidar de novo. O problema maior é que na sua faixa etária, e você já está com atrasos menstruais, como você disse, isso é um sinal que os seus óvulos estão, vamos dizer, na rapinha do tacho, como diz o outro. Então é preciso você fazer um exame para entender como está a reserva de óvulos que você deveria ter agora e se é possível você ainda engravidar com esses óvulos. A gente, quando faz esse exame, é um exame de sangue e um exame de ultrassom para ver a quantidade de óvulos que tem nos seus ovários ainda, a gente pode planejar com você uma tentativa natural para você poder engravidar. Mas o risco que você corre é esse óvulo gerar um bebê com problema. E aí você pode engravidar, mas o que acontece de maneira geral? Você vai perder a gestação, como você já havia relatado, que perdeu uma, né? Perdeu 3. Perdeu 3. Então, por que essas gestações muitas vezes não vão para frente? Porque o óvulo já está com uma certa idade e ele, ao ser fecundado, gera embriões com problema genético. E aí você acaba perdendo. Isso desgasta muito você, porque você vai perdendo a vontade, então, de ficar grávida. Agora, a única maneira de você se prevenir disso é fazer tratamento onde eu possa examinar o seu embrião antes de colocar no seu útero. Isso, na sua faixa etária, é realmente muito mais comum. Pra você ter uma ideia, as mulheres acima de 45 anos, ao engravidar naturalmente, a chance de abortar é em torno de 50% a 60%, por causa do envelhecimento natural do óvulo. A mulher, quando nasce com todos os óvulos que ela vai ter para a vida inteira. Então, esses óvulos vão ficando aí dentro e eles vão entrando num decaimento, eles vão diminuindo em quantidade e, à medida que o tempo passa, à medida que a idade avança, a qualidade do óvulo também diminui. Então, as mulheres que têm mais idade, essas meninas sofrem mais, primeiro, para engravidar, que é mais difícil, e segundo, para sustentar a gestação até o final. Mas olha, não estou mandando você desistir, não. Você precisa procurar um profissional que queira, junto com você, planejar o que você quer fazer. O passo a passo. Né? O passo a passo. E aí, então, decidir. Olha, vamos nesse caminho? Não vamos nesse caminho? Vamos desistir? Não vamos? Vou viver sem filho? Não, vou adotar uma criança? Vou fazer... Então, agora é um planejamento para você chegar, aproveitar a rapinha do tacho aí, tá bom? Boa sorte para ela, né? Boa sorte. Tem um filho de 26, fez 49 anos, mas quer ser mãe ainda. Nessa idade aparece muita gente lá no consultório? Então, ninguém consegue explicar isso, viu? Já tem vários estudos feitos por psicólogos, por ginecologistas, por obstetras, o porquê que a mulher, de repente, ela quer engravidar. Esse desejo de engravidar, ele pode surgir em qualquer época da vida. A minha paciente que deu à luz com mais idade tinha 58 anos. E ela voltou no meu consultório aos 61 querendo ter outra. Eu falei, não, agora calma. Nossa. Então, é o que eu digo, ninguém consegue explicar esse desejo. E muitos médicos, às vezes, falam, deixa disso, para com isso, não mexe com isso. Não, eu acho que a gente tem que conversar com a paciente, planejar com ela o que ela quer fazer e ver se é possível ou não. Se não for possível, ser claro, olha, não é possível. Pronto. É assim que se resolve esses problemas. Mas antes disso tem todo um exame a ser feito. Tem toda uma investigação. Sim, claro, tem feita. que investigar, tem que acolher o paciente, né? Você não pode deixar o paciente ao Deus dará dizendo, não, para com isso, não mexe com isso, vem aqui. Não, vem aqui, vamos ver se é possível. E o senhor falou da idade, então a partir dos 45 anos seria mais ou menos uma idade que o ideal mesmo seria na fertilização. E não Exatamente. Natural. Seria a partir dos 45 mesmo. É. Até lá, poderia até, com acompanhamento médico, tentar engravidar naturalmente. Isso aí varia assim, isso é um pouco arbitrário, você entendeu? Tá. Vamos dizer assim, 45 anos vamos dizer assim, um tempo onde os óvulos geralmente são muito poucos
e a qualidade geralmente é bem diminuída. Então a chance de ter problema é muito grande. Mas isso começa depois dos 35. Já aos 35 Então, já começa a ter um 35, decréscimo. 38, só para você ter uma ideia, né? Qual é o auge da fertilidade da mulher? O auge. Tem ideia? 25 anos. 25 anos. Passou os 25, a fertilidade começa a decair. A curva é decrescente. A curva é decrescente, é um decaimento, ela vai diminuindo, você entendeu? Então, assim, chegou nos 40, você está no limite do limite. 41, 42. Bom, eu tenho pacientes grávidas com 47, com os óvulos próprios. Mas essas pacientes tomaram cuidado de examinar esses óvulos para ver se eram óvulos que saudáveis ou não. Porque tem como fazer isso hoje. Quando se faz Mas isso custa caro. Então não é todo mundo que pode. É um investimento pesado. É um né? investimento pesado. Então, quando se faz a fertilização, você examina o óvulo e examina o embrião também. Examina o embrião só. Na verdade, Só- a gente pode examinar o óvulo, mas não adianta Sim. eu examinar só o óvulo. Tá, Porque depois que você coloca o espermatozoide lá dentro, tem o componente do pai, certo, que não é isento de nada. Eu não estou isentando os homens aqui de nada. correto. Por isso que a gente examina o embrião, porque a malformação do embrião também, em 25% dos casos, é devido ao espermatozoide. Entendi. E isso o senhor já consegue detectar na hora da análise, Na hora da análise. se ele tem uma Exatamente. má formação ou não. Exato. Se ele tem uma alteração cromossômica. Uma alteração cromossômica. Número de cromossomos anormais ou não. Fabinho, só para a gente sair do centro cirúrgico para ir para o consultório, queria fazer uma última pergunta ao Dr. Flávio sobre, né, porque eu queria saber se é fato ou fake que a grande maioria de obstetras prefere o parto cesáreo do que o parto normal pelo tempo de horas e horas que às vezes tem que ficar esperando a mãe lá. Olha, no Brasil existe uma cultura de cesárea. Mas eu acredito que essa cultura ela está muito mais enraizada na cabeça do paciente, não do médico em si. Porque, veja bem, você tem uma cliente, ela chega para você e fala assim, Dr. Flávio, eu não quero saber de parto normal, eu tenho horror, eu não quero fazer parto normal. Aí você vai falar para ela, não, você vai fazer parto normal sim, como não vai? Educa, explica e tal. Não quero. Põe as vantagens, desvantagens. Não quero. O que você vai fazer? Você é um médico. Vai mandar paciente procurar outro médico? O outro médico vai fazer a cesárea para ela. Então, e outra, essa cultura da cesárea brasileira, ela está enraizada também na mulher. Quer dizer, a mulher que muitas vezes escuta a mãe falar, pô, minha filha, eu dar a luz de você, quase morri, senti muita dor. Então, assim, eu não vou culpar os médicos por fazer mais cesárea ou menos cesárea, mas por exemplo, não perder a paciente. Não existe nenhum estudo sério, randomizado, um trial, mostrando que o parto normal é melhor do que a cesárea. Ou que a cesárea é melhor do que o parto normal. Então, quem tem que decidir isso junto com o médico é o paciente. Eu não posso alijar o paciente do desejo. Porque aí vai começar a judicializar a cesárea. E já está. Então, tem paciente que às vezes vai buscar no juiz o direito dela fazer uma cesárea. Olha só. Se você tivesse me falando disso há 100 anos atrás, eu ia falar para você, não faça cesárea. Por quê? Você vai matar a mãe e o filho. Mas hoje, isso não é verdade. Agora, existe também atualmente uma contracultura do parto natural, que é bem vista, bem-vinda, para os partos que são normais. Porque muitas vezes um parto, quando ele se complica, e muitas vezes o médico ou o paciente insiste em querer continuar, isso pode terminar em complicações
que aumentaram bastante nos últimos anos também. E pessoas que muitas vezes estão despreparadas para fazer esse tipo de parto. Então hoje você tem o parto que é feito com o médico obstetra e você tem partos que pacientes contratam as doulas ou obstetrizes. Não estou dizendo que elas são melhores ou piores, mas muitas vezes vão fazer esses partos em casa. Muitas vezes acontece ali uma complicação e elas vão correndo para os hospitais, chega lá, põe na mão do médico para resolver. E como é que fica isso? Nossa. Então, esse assunto que você colocou aqui, que vai dar assunto para 1h30 de discussão. Não, eu imagino. Diga, Ângela, rapidinho, por favor, amor. Tá, tem uma pergunta aqui, João, da Rose para o doutor. Ela diz assim, em 2015 retirei 12 miomas, sendo um de 15 centímetros. Hoje tenho 41 anos, não tenho filhos, que aliás é meu sonho, faço acompanhamento e ontem fui na gineco e ela disse que estou com 4 miomas. Aí ela pergunta, será o mioma a causa da infertilidade dela e se existe algum remédio para combater e tratar miomas? Será que não vou conseguir engravidar sem tratamento para fertilidade? Bom, eu vou responder a pergunta o seguinte. Mioma, ele está muito mais associado à falha da gravidez do que à dificuldade em engravidar. Mas isso depende muito da localização desse mioma. Por exemplo, se você tem um mioma que está na musculatura do útero e não está entrando para dentro da cavidade do útero, onde o bebê vai implantar, o mioma não é suficiente para causar infertilidade. O mioma ele é muito mais causa de abortamento ou de perdas repetidas do que da infertilidade em si. Mesmo tendo tirado 11 miomas. Eu já tive pacientes, principalmente as pacientes da raça negra, que tem bastante mioma, isso é racial. Eu já tive uma paciente que eu tirei 22 miomas do útero dela. Nossa. E essa paciente engravidou 3 vezes depois. Ela também não engravidava, mas ela tinha miomas que estavam dentro da cavidade uterina, que são o mioma submucoso, e esse mioma atrapalha muito, ele precisa ser retirado. Agora, não é todo mioma que precisa ser retirado. E para saber qual é a causa do seu problema, é preciso fazer uma avaliação muito precisa e planejar com você o tratamento ou não, porque se você não engravidou até o momento, está na hora de você procurar um tratamento mais complexo e mais eficaz, com certeza. Boa sorte. Diga lá, Fabinho. Bom, tem um assunto muito interessante aqui que a gente já tratou, né, com outras pessoas também, que é o fato da menopausa. E tem uma pergunta aqui na live, né, da Maria Madalena, que ela coloca o seguinte aqui, ó. Doutor, qual é a idade máxima que uma mulher menstrua até vir a menopausa? Então a gente podia já entrar nesse tema também, falar um pouquinho sobre a menopausa. Agora a gente vai para o consultório. Vamos lá. A média, aliás, a medicina está tendendo isso ir para o consultório, viu? Ah, é? Hoje com os lasers, com os tratamentos de renovação da mulherada aí, o consultório está virando um centro cirúrgico minimamente invasivo, que a gente fala. Mas a menopausa na mulher brasileira, em média, com 50 anos. O que é a menopausa? O nome está dizendo, é a parada da menstruação. E para eu chamar de menopausa, eu tenho que ficar sem menstruar pelo menos 1 ano. Então você é uma menina que chegou aos 49, 50, faz 1 ano que você não menstrua, você está na menopausa. Você precisa começar a tratar essa doença. A Silene ficou 8 meses sem menstruar e agora veio, ela falou pra gente aqui, né? Então, mas pode acontecer. Por isso que eu estou falando, você precisa esperar 1 ano. E para fazer um tratamento de menopausa, você tem que fazer toda a investigação hormonal da paciente. O médico ginecologista, ele vira um endocrinologista ginecológico. Aliás, todo ginecologista tem que saber endocrinologia para tratar a mulher como um todo. Então você tem que examinar os hormônios da menopausa. Tem como você saber. Você está na hora de começar um tratamento para menopausa, fazer reposição hormonal. Bem dito aqui, menopausa é uma das doenças que mais tira a mulher do trabalho.
Veja o que eu estou falando aqui. Menopausa é uma doença. Não é uma coisa natural da vida que você vai viver depois para sempre com aquilo. Não. Menopausa dá muito transtorno. Principalmente quando ela começa. Então dá transtornos emocionais, ondas de calor, formigamentos, dolorimento nos ossos, descalcificação dos ossos. A falta do hormônio feminino leva a tudo isso. Então é preciso repor aquilo que está faltando. E hoje a gente tem medicamentos para tratar a menopausa que são muito simples, são hormônios que a gente chama de bioidênticos. Eles são idênticos ao hormônio que a mulher produzia. Como é que aquilo vai fazer mal para ela? É idêntico. Se ela produzia aquele hormônio no corpo e já circulava aquilo no sangue dela, e você vai repor aquilo que está faltando, como é que você pode causar mal? É claro que tem algumas mulheres que você precisa investigar isso antes de tratar, que não podem usar o hormônio. No caso de mulheres que têm câncer de mama, que têm hipertensão, que têm problemas de coagulação de sangue, então o médico, o papel dele é investigar se essa mulher pode continuar usando o hormônio. Doutor, tem um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. No caso do hormônio também pode ser isso? Exatamente. Hoje a gente usa... É importante investigar para saber a dose que ela precisa repor, a dose exata para que ela não tenha problema depois? Exatamente. Isso hoje, dentro do tratamento de menopausa, é um lema. Eu vou usar a mínima dose eficaz. Então a gente não sai aí dando um monte de hormônio, qualquer tipo de hormônio para paciente, hormônio sintético. Não, a gente usa o hormônio idêntico àquele que ela produzia e na mínima dose eficaz. A mínima dose que deixa essa paciente confortável. Certo. E tem paciente que precisa mais, paciente que precisa menos. Mas o que acontece se eu não tratar a menopausa? Deixa vazar, doutor Fábio. Eu não quero saber, não vou tomar, minha mãe teve câncer, a fulana, minha vizinha, falou que teve câncer de mama porque tomou hormônio. Então está cheio disso atrapalhando a gente a fazer o tratamento. Muito bem. Como é que eu vou tratar? Como é que eu devo fazer? Você deve usar a menor dose possível que você conseguir. E tem que ter um médico que vai te examinar, pedir os exames, saber se você pode usar ou não. Por quanto tempo eu vou usar? Pelo tempo que você quiser, porque os sintomas que você vai ter nesse momento exige um tratamento mais agressivo, porque você vai estar com muito calor, depressão, um humor lá embaixo da saia, a libido diminuída, um monte de problemas, a vagina ressecada. Então a gente tem alternativas de tratamento para isso, mas nunca são exatamente iguais à reposição hormonal. Mas o problema da menopausa não é o que você vai sentir agora. O problema da menopausa é daqui 20 anos daquela mulher que não tratou. Então ela vai ter o quê? Osteoporose. O que é isso? Descalcificação dos ossos. Vai ser aquela senhorinha que está tomando banho, escorrega no banheiro, cai e quebra a perna. E depois fica acamada o resto da vida. Ou vai ter mais Alzheimer, que é a doença do esquecimento. A maior incidência. A mulher que não trata a menopausa daqui 20 anos vai ter problemas cardiovasculares piores do que os dos homens. Menopausa é uma doença crônica? É uma doença crônica. E é uma doença que precisa ser tratada porque tira a mulherada do trabalho. Isso que eu ia falar. Além da menopausa, nós temos a TPM, que é uma doença muito falada que todo mundo acha que é normal ter TPM. Não é normal ter TPM. A tensão pré-menstrual. A mulher fica muitas vezes destruída nessa fase. Tem um relacionamento ruim com o parceiro, com os amigos de trabalho. Falta ao trabalho. Se a gente pegar as menopausadas e as TPMizadas, vamos dizer que existe essa palavra, e tratar direitinho, e o tratamento é muito simples, a gente vai voltar bilhões de mulheres para o serviço. Isso repercute hoje no mundo um aumento do PIB até 2040 em torno de $1 trilhão. Então nós precisamos começar aqui a pedir, pelo amor de Deus, para o poder público, para o pessoal da filantropia, para os fundos de investimento privado. Vamos começar a investir em diminuir esse gap da mulher.
Diminuir essa falta de tratamento que existe, porque é falta de educação, é falta de orientação, é falta de médico para tratar. Então, a mulher ela é muito menos atendida nesse sentido no mundo. Pra você ter uma ideia, uma mulher que chega num pronto-socorro com dor no peito, para ser diagnosticado como está tendo um ataque cardíaco, ela é 7 vezes menos diagnosticada do que um homem. Porque todo mundo acha que a mulher não vai ter isso. Então, isso é dado de um estudo feito recentemente, agora, que saiu em janeiro desse ano, no Fórum do Banco Mundial. Um estudo sério, publicado, mostrando que nós precisamos de investimento nessa área e precisamos chamar o pessoal para poder investir. Então, pelo que o senhor está falando aí, falta a consciência de todos nós aqui, mas também do poder público e da área médica também, em certos casos, em relação à saúde da mulher. É um problema de pesquisa, falta pesquisa, então é pesquisa básica, falta política pública nesse sentido, e políticas particulares também, porque aí entra o médico particular. E falta investimento para que você possa adequar essas deficiências à realidade. Porque isso vai gerar, gente, vai gerar dinheiro. Mulher trabalhando gera dinheiro. Então essa é a tônica do negócio. Vai ter que voltar, hein? Oh, com certeza. Né, Ângela? É muita informação e tem muitas perguntas, né, Ângela? Muitas perguntas. Ele pode voltar amanhã? Eu tô aqui, tá todo mundo assim, ó. Doutor Flávio, muito obrigado por ter vindo. A Ângela é o nosso termômetro, porque ela interage com o nosso público o tempo inteiro, o nosso quarto debatedor. E o Fabinho estava aqui acompanhando na live, as perguntas não param. Então, se um dia o senhor puder nos dar o prazer de voltar... Vou ter muito prazer, se Deus quiser. Né? Muito obrigado, parabéns pela essa história linda de vida. Obrigado por vocês. Obrigado, doutor. Obrigado pela presença. Um abração.